2 minutos e meio cada um a partir de agora. Antes de mais nada, eu quero dar o meu boa noite para o grupo Cidade de Comunicação, a todos os telespectadores, a todos os candidatos que aqui estão. E eu queria fazer uma pergunta direta para o candidato Sarto. Candidato Sarto, você criou, ano passado, uma taxa chamada taxa do lixo, onde arrecadou aproximadamente 200 milhões de reais. E aí, o senhor, em entrevista que deu, ultimamente disse que gasta aproximadamente 600 milhões de reais com a limpeza urbana da nossa cidade. E, não achando pouco, criou mais uma taxa do lixo. Eu pergunto ao candidato Sarto, aonde o senhor investiu esses valores, 200 milhões de reais aproximadamente, em nossa cidade? Candidato Sarto, o senhor pode contar o seu tempo da forma que quiser. É um banco de minutos, o senhor tem 2 minutos e meio para utilizar. Muito boa noite, Bianca, boa noite, Alexandre, boa noite, TV Cidade, a todos que nos acompanham. Eu quero dizer que a taxa do lixo é uma obrigação de uma lei federal e o candidato Leitão sabe disso. Taxa do lixo, pobre não paga a taxa do lixo. 23 capitais, por força legal, cobram essa taxa do lixo. Agora, me admira muito o candidato Leitão ter aprovado em tempo recorde o aumento do ICMS de 18% para 20% numa manhã. E veja que o ICMS é o imposto que incide em toda a cadeia de produção. Isso tem incidência na gasolina, no pãozinho, no transporte público. E eu pergunto ao candidato Leitão, que é cobrador de imposto, por que você aumentou tão rapidamente o ICMS, a primeira medida do governo do seu partido? O candidato Sarto, ele não me respondeu a pergunta. Primeiro eu quero dizer para você, eleitor, irmão fortalezense, não é verdade isso que o candidato Sarto fala, que foi obrigado a criar a taxa do lixo. A lei do marco legal diz que o município tem que ter sustentabilidade econômica. O que falta ao gestor, ao atual prefeito, ao candidato Sarto, realmente é gestão, é capacidade de gestão. Por isso é que ele está entre os prefeitos mais mal avaliados do Brasil. Ele está entre os últimos prefeitos do Brasil mais mal avaliados. E eu quero dizer para você, eu não vou cair aqui em provocações do candidato Sarto. Aliás, ele precisa reconhecer e respeitar o servidor público. Eu sou servidor público muito, mas com muita honra. Mas eu quero dizer para você, eleitor, eleitora, cidadão, cidadã, que eu vou acabar com essa taxa. Vai ser um dos meus primeiros atos acabar com a taxa do lixo, acabar com essa taxa imoral, que é a taxa do lixo, que o prefeito Sarto criou, e ele não assume que criou, e ele não diz aonde é que ele não tem transparência de dizer aonde é que ele colocou, investiu esse dinheiro. O candidato Leitão parece não entender muito bem. Ele foi o responsável direto pelo aumento do ICMS em 11%. Para você, dona de casa que está nos acompanhando, o gás de cozinha aumentou de 90 para 110 reais. A gasolina passou de 5,20 para mais de 6 reais. Isso tudo por conta do imposto do ICMS, que não tem isenção para pobre. Em toda a cadeia produtora, desde o pãozinho, a gasolina, o transporte público, isso é fruto de aumento do ICMS. Que, aliás, o governo do PT, a que ele serve, tinha dito na campanha que não iria aumentar o ICMS. A primeira coisa que fez foi, em toque de caixa, aumentar o ICMS. Por que você fez isso, Leitão? Candidato, antes do senhor responda, só lembrando que o senhor tem ainda restante 29 segundos, então eu vi que o senhor levantou a mão ainda há pouco, pedindo um direito de resposta, o senhor pode utilizar realmente esse tempo. O senhor pode utilizar esse tempo restante para responder ao candidato Sarto. Ok. Bem, o candidato Sarto, ele falta com a verdade. Ele já foi condenado pela justiça em 3 oportunidades, ele falta com verdade. Não é verdade. Eu vou restabelecer logo mais a verdade que ele está dizendo. Candidato Sarto. Bom, na verdade, ele não responde porque que ele votou, aprovou como presidente da Assembleia em tempo recorde o aumento do ICMS. Esse ICMS, ele aumenta o preço do pãozinho e ele não tem... O ICMS é um imposto que não é socialmente justo. Ele incide
para o pobre e para o rico. O aumento na cadeia produtora, desde a gasolina, desde o pãozinho, desde o gás de cozinha, e você liderando esse processo de aprovação em tempo recorde, aumentando o custo de vida para o trabalhador e trabalhadora do Ceará. O candidato Sarto devia ter vergonha de ter criado uma taxa do lixo, onde onerou você, fortalezense, onde simplesmente não escutou. Ele não respeita ninguém, inclusive os servidores públicos. Portanto, candidato, respeite os servidores públicos, respeite a população fortalezense. Ok, candidato. Candidato José Sarto, sua escolha agora para quem será direcionada a sua pergunta. Eu vou perguntar para o candidato André Fernandes. Vocês dois têm 2 minutos e meio a partir de agora. André,